Andávamos errantes, pecadores, perdidos, condenados e sem esperança, né? Mas graças a Deus, né, por Jesus Cristo, nós fomos resgatados, né? Resgatados e hoje habitamos na luz, né? Resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, irmãos? João, capítulo de número 5, versículo 1 ao 15. Cura de um paralítico de Betesda. Conhecemos bem, né? Conhecemos bem essa palavra, né? Essa passagem, né? Vamos ver se conhecemos bem mesmo, né? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Tem um louvor, um hino, um cântico, que fala: move as águas, Senhor, move as águas. Né? Mas qual água que a gente está pedindo para ser movida? Que água seria essa a ser movida? Se essa música ela for tomada por base esse texto, nós estamos em sérios apuros, né? Porque é confusão pura. Quer ver por que é confusão? Jesus perguntou ao homem: quer explicação? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a confusão feita aí. O homem queria ser curado, mas não tinha quem o colocasse na água, até porque ele era pobre. Ele não tinha poder aquisitivo para pagar alguém para colocá-lo na água. Ele era pobre. E havia um outro problema, ele era doente. Como que ele ia pular na água se todo mundo queria pular também? E detalhe, um gritava: a água foi agitada. Aí pulava um monte. Aí levantava e dizia: ó, não fiquei curado, não fiquei curado. Ah, vocês pularam antes da água ser agitada. E aí vamos esperar novamente o novo movimento das águas, novamente um anjo para mover as águas, para a gente mergulhar. Quando será esse movimento das águas novamente? Que coisa, né? Você sabe o que eu entendo quando nós vemos esse movimento das águas? Eu entendo a religião e seu sistema. Veja bem, ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas,
um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Esse tanque em Jerusalém estava perto da onde? Perto da porta das... Sabe por que é a porta das ovelhas? Porque era o lugar ali de comércio, aonde compravam e se vendiam ovelhas. Então havia uma grande multidão e aquele tanque, veja bem, esse tanque, na realidade, você não vê uma outra referência desse tanque na Bíblia, você não vê uma referência boa a este tanque. Esse tanque, na realidade, é um tanque de idolatria. Era uma adoração a um anjo que ia lá e mexia as águas. Quem promovia esse tipo de coisa? Os próprios sacerdotes. Por quê? Porque eles recebiam por aquilo. Eles ganhavam por aquilo. Os melhores lugares próximos, embaixo do alpendre, seria pago. Porque ali havia uma estrutura construída. Se tem uma estrutura construída, para vocês usá-la, vocês têm que pagar. Então era pago. Assim como quando os levitas vinham e vinham se banhar nas águas da purificação, eles pagavam para se banhar naquelas águas. Veja bem, para tomar banho, para se purificar, era pago. Eles tinham que pagar. Tudo era pago, tudo era especulação. Quando a igreja ela começa a olhar para essa parte, começa a pensar e transformar as coisas que Deus fez para nós, transformar em razão de ganho, começa a especular, o Espírito Santo já começa a se afastar. A obra de Deus já começa a deixar de ser realizada e a obra do homem começa a ganhar alcunha. Aí nós vemos a incapacidade da religião. Aqui nós vemos a incapacidade da religião de quê? De curar o homem. A religião ela não tem capacidade de salvar ninguém. As nossas obras, as nossas ações não têm capacidade de salvar-nos. O que vai nos salvar, o que nos salva, é Jesus Cristo. É a fé que temos nele, é a confiança que temos nele e a nossa perseverança em segui-lo. Perseverança em segui-lo. Ah, então é necessário que eu faça alguma coisa? Não. É necessário fazer sim alguma coisa. Deixar de lado, abandonar uma coisa que se chama livre-arbítrio. Porque se nós não abandonarmos o nosso livre-arbítrio, nós vamos começar a fazer aquilo que nós queremos. E aí é um problema. Jesus disse que a porta é o quê? Estreita. Que o caminho é apertado. Então se a porta é estreita, ele disse, porfiai, ou seja, lutai pela porta estreita. Ou seja, então, abandone o seu livre-arbítrio, a sua vontade, o seu desejo, a sua carnalidade que te impulsiona a pecar, abandona isso e faça a vontade de Deus. Aí, para a vida do crente existe livre-arbítrio? Para o crente existe livre-arbítrio? Não. O crente não tem livre-arbítrio. Se você falar assim, eu tenho livre-arbítrio, você tem. É verdade. Então você não é crente. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer aqui? Se você disser, eu tenho livre-arbítrio, então você não é servo de Jesus Cristo. Então você não ouviu o chamado dele, vem e segue-me. Porque quando você ouve o chamado, vem e me segue, você não tem mais livre-arbítrio. Você quer ver um exemplo disso aqui dentro desse texto? Quando o homem reconhece a Jesus Cristo, no versículo 14 diz assim, ó, eis que já a estação, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Tem livre-arbítrio? Foi imposto a ele, se você pecar, vai acontecer alguma coisa pior. No momento em que nós somos colocados nessa condição, acabou o livre-arbítrio. Acabou a sua vontade de pecar, porque se você decidir pecar, a coisa pior vai acontecer. Então aí já não tem mais. Já o sangue de Jesus já não vai estar mais sobre você.
O sangue de Jesus já não vai estar mais sobre a nossa vida. Quando nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos o quê? Nós abandonamos a Jesus Cristo. Aí nós começamos a seguir com o livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio? Não. Eles não têm livre-arbítrio. Eles fazem aquilo que Deus manda. O crente tem livre-arbítrio? Não. O crente não tem livre-arbítrio. Ele faz aquilo que Deus manda. Por quê? Por causa dos crentes com o livre-arbítrio é que nós estamos vendo as coisas indo do jeito que nós estamos vendo acontecendo agora. Por causa do livre-arbítrio dentro da igreja, no nosso meio, é por isso que nós vimos aqui acontecer o livre-arbítrio quando os sacerdotes decidiram construir aquele tanque e fazer com que as pessoas fossem ali, criar uma fantasia dizendo que a água era agitada, criar aquela confusão dizendo que o primeiro que mergulhasse na água seria curado. Olha o desespero. Você imagina o desespero? Você imagina se Jesus ele faz isso na vida da gente? O primeiro que mergulhar vai ser curado. O primeiro que entrar pela porta da igreja é que vai receber a bênção. Como eles seriam curados se eles são cegos? Como se eles são curados se eles são coxos? Vai depender que alguém o jogue na água. E quem vai jogá-lo? Entendeu? E detalhe, os lugares mais próximos da água era pago. Ficavam os pobres ali, porque os pobres tinham direito. Os pobres tinham direito, porque eles obedecendo à lei, eles diziam que os pobres tinham direito. Mas os pobres tinham direito de pegar só as margens. Os pobres tinham direito das margens. Por quê? Na visão dos fariseus, uma pessoa pobre, ela era pecadora e estava embaixo de maldição. Por isso ela era pobre. Na visão dos fariseus, não na visão de Deus. Porque Deus, ele fez promessas para os homens. Que se nós obedecermos a sua voz e andarmos nos seus caminhos, nos convertermos dos nossos pecados, andarmos nos caminhos do Senhor, obediente, ou seja, cessando o nosso livre-arbítrio, o Senhor diz que Ele faria o quê? Prosperar na nossa vida. Seríamos extremamente abençoados. Então aí você pega, agora vamos pegar e vamos trazer. Uma pessoa que é próspera, ela é abençoada. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela é abençoada? Nem sempre. Porque nem sempre o dinheiro é uma bênção. Tem vezes e tem casos em que o dinheiro se torna uma maldição. Como nós vemos aqui no caso, para os fariseus, o dinheiro era uma maldição. Porque o dinheiro causava separação. O dinheiro que nós podemos, se nós tivermos dinheiro o bastante, seria muito bom para que o dinheiro que nós tivéssemos viesse a trazer união e não separação. Se o dinheiro traz separação, então ele deixa de ser bênção e ele passa a ser maldição. A primeira separação que o dinheiro causa é do homem com Deus, a não ser aquele que ganha dinheiro através do nome de Deus. Ele não vai se separar, ele vai estar sempre ali, buscando o Senhor. Buscando, aliás, entre aspas, o Senhor. Aliás, buscando a sua palavra. Para pregar a sua palavra e dali ganhar dinheiro. Mas quando chegar naquele grande dia, Jesus vai responder: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Ele conheceu as coisas que são de Deus. Ele conheceu, ele pôde entrar, sentar na mesa, comer, mas ele não pôde ter o direito de entrar no reino. Por quê? Por que ele não teve o direito de entrar no reino? Porque ele usou da mordomia para seu próprio benefício, para seu próprio favor. É isso que nós temos que ter muito cuidado. E quando nós permitimos o nosso livre-arbítrio, nós permitimos que nossa vontade, ela se faça, e nós começamos, porque nós temos que entender, nós temos em nós duas naturezas. Nós temos a natureza de Abel e a natureza de Caim. A natureza de Abel é a natureza humilde, é a que se submete a Deus, é a que sente o desejo de buscar a presença de Deus, é a que sente o desejo de ofertar-se a Deus. E a natureza de Caim é a natureza egoísta, é a natureza hedonista,
é a natureza orgulhosa. Essa é a natureza de Caim. Agora, nós podemos permitir ou não que isso venha à tona em nossas vidas. Aqui nós vemos nesse texto que os sacerdotes, eles permitiram isso. Eles olharam para o dinheiro, eles olharam para o status, eles olharam para o que o dinheiro podia comprar e fazer. E assim tomaram suas próprias decisões. Assim também tem acontecido dentro da igreja. As pessoas estão olhando para aquilo que o dinheiro pode fazer. Basta nós vermos essas campanhas absurdas, onde você tem que pegar envelopes e valores para comprar bênçãos. Aquilo que Lutero fez lá atrás, há 500 anos, está sendo resgatado à tona dentro da igreja, que é o pagamento das indulgências. Isso é um absurdo. Isso é um cúmulo do absurdo. Aonde os crentes, conhecendo a história, conhecendo a palavra de Deus, sabendo que as bênçãos para nós ela é de graça, comprar bênção. Negociar com Deus. Negociar com Deus, não. Jesus disse, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E nós observamos que o texto aqui ele tem 15 versículos. Mas nós vemos aqui que as palavras de Jesus são pouquíssimas. A primeira palavra de Jesus ao homem, quando Jesus vê o homem no chão, havia uma multidão. Mas ele foi naquele homem em específico. Ele pergunta, quer ficação? Por que Jesus vai naquele homem específico? E aquele homem que não o conhecia, não sabia quem era Jesus, não tinha a menor ideia de quem era Jesus. Por que ele vai naquele homem? Porque ele sabia que aquele homem teria coragem de falar a verdade. Jesus ele vai naquele que tem coragem de falar a verdade. E ele espera em nós coragem para falar a verdade. E foi isso que esse homem fez. O Senhor ele foi naquele homem e disse para aquele homem, apesar de ser sábado, né? Ele disse para aquele homem, toma a tua cama e anda. Veja bem, vamos entrar agora para... Nós vimos a incapacidade da religião. Como nós temos a incapacidade dentro das nossas igrejas do homem fazer qualquer coisa que seja. As estratégias humanas, as jogadas humanas, elas são incapazes de salvar alguém. O único que é capaz, o único que é poderoso para transformar e salvar uma pessoa é Jesus Cristo. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E não somos nós com os nossos mecanismos, ou seja, a incapacidade da religião de salvar. Pronto, já analisamos isso.